Cabala, não entre nessa. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Dentre tantas nódoas, dentre tantas manchas, dentre tantos perigos para a igreja cristã nos dias de hoje, a cabala é uma das ferramentas que o inimigo tem usado de uma maneira tão sagaz, é uma das mais perigosas. Eu já estou para fazer esse vídeo há um tempo, mas eu fui estudar um pouquinho mais sobre o assunto. É muito vasto, é muito obscuro, a gente só tem acesso ao que eles querem, ao que a elite quer, e é tudo muito misterioso. Cabala é uma ciência oculta, então eu vou trazer aqui em linhas gerais, que traz um entendimento prático. E por que sou contra cristão usar a cabala como ferramenta de interpretação bíblica, sou contra cristão praticar a cabala, sou contra cristão embasar qualquer doutrina da sua fé na cabala. E você pode achar que é uma coisa distante, que não tem nada a ver, que é uma coisa que eu posso consultar, mas não é. Não está distante, está marcando em cima do desenvolvimento, do crescimento e da saúde da igreja cristã nos dias de hoje. Entre tantas carniças, a cabala é uma coisa muito, muito perigosa. Então, eu quero começar essa meditação sobre a cabala falando que na história da igreja cristã já houveram muitas intercorrências sobre pessoas tentando judaizar a igreja. E a cabala é uma dessas ferramentas que vem para querer judaizar o que não pode ser judaizado. Porque você querer judaizar a igreja é como você querer recosturar o véu que Jesus já rasgou, certo? O Senhor Jesus, ele é um trauma no judaísmo, ele é um trauma na lei, ele é um trauma nas observâncias, não é? Do judaísmo, sabe? A palavra kosher é a comida que eles comem, significa adequado. Kosher é adequado, comida adequada para se comer. Então, até essa área, existem segmentos da igreja que estão adotando, né? Escolhendo comidas adequadas para se comer, já que Jesus causou um trauma em todas essas observâncias do Antigo Testamento, essas observâncias do judaísmo. Eu só posso ler o Antigo Testamento e aplicar para a minha vida se ele afunilar para Cristo, se eu contextualizar para ele, se a chave hermenêutica for Cristo. Senão, eu vou voltar olho por olho, dente por dente, e vou abrir mão do ensinamento do Senhor Jesus, os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele amou. Então eu preciso entender que eu preciso aplicar o Antigo Testamento à luz de Cristo, passando pelo crivo do Cristo. Por isso que nós pregamos e vivemos, procuramos ver o cristianismo, porque o centro é Cristo e não o legalismo da lei. E a cabala é essa ferramenta sagaz que vai chegando pouco a pouco, que está de mãos dadas com a mídia. Todas as vezes que você vê uma doutrina, uma ciência, qualquer segmento que apareça na cultura e que, em geral, a mídia abraça, cantores, atores, pessoas que estão em evidência, hypados, como a gente diz, abraça, pode botar o pé atrás. Porque tem coisa mística, tem feitiçaria, tem bruxaria pelo meio. Então, olha, Lady Gaga abraçou a cabala, Tom Cruise abraçou a cabala, Madonna abraçou a cabala. Eu podia falar uma relação sem número, mas não quero que o vídeo fique grande. Essas pessoas mudaram seu nome, alteraram seu nome com uma numerologia oculta. O próprio Tom Cruise escolheu o nome da sua filha Suri de acordo com a cabala, não é? Então, é uma ciência oculta e judaica, uma ciência, não é, de origem judaica. E a cabala, ela é uma ciência, mas ela também é uma ferramenta de interpretação da Torá. Então, por que é que fica muito perigoso, não é, para a vida cristã, para o mundo cristão, abraçar tudo isso? Porque, em primeiro lugar, eles não admitem uma outra interpretação à luz de Cristo. Então, pode-se usar Midrash,
pode-se usar o Talmud, pode-se usar a própria Cabala para interpretar a lei de Deus, o homem, essa relação Deus e homem, a partir da Torá, não é? Então, aí já é algo muito problemático para nós. Por quê? Nós não temos uma ferramenta de interpretação da Bíblia. Quem é crente não tem ferramenta de interpretação da Bíblia. Nós temos uma pessoa para nos ajudar a trazer luz, revelação sobre o conteúdo da Bíblia, que é o Espírito Santo. Quem é crente não usa a ferramenta de interpretação da Bíblia. Quem é crente usa o Espírito Santo para trazer revelação da palavra de Deus. Então, no seminário existe essa base errada, os seminários teológicos, porque eles trazem ferramentas de interpretação. Com isso, não estou dizendo que um livro de teologia sistemática não presta, mas a nível de entendimento da palavra no profundo, você vai peneirar pouca coisa, vai aproveitar ali, porque o Espírito Santo lhe traz essa possibilidade. Porque se não fosse assim, a Bíblia não seria para todos, porque aquela senhora, aquele senhor semi-analfabeto que está no interior, que não tem nem acesso a uma igreja, mas tem uma Bíblia, lê a palavra ali, lê de maneira tosca, juntando uma letra com outra, e o Espírito Santo traz revelação, sim, mas para a Cabala, para o Talmud, para Midrash, para a Torá, para os judeus antigos, só tem a interpretação dele. Então eles negam o Espírito Santo como pessoa que coopera na interpretação da revelação da palavra e abraçam a ferramenta da Cabala. Só aí a Cabala já compromete, já não serve para mim que sou crente. Número 1. Número 2, a Cabala não reconhece Jesus Cristo como Messias e único suficiente Salvador nosso. Certo? A Cabala, ela tem um vínculo, ela está conectada com o Antigo Testamento. Ora, o Antigo Testamento para os judeus é a Torá, não é? Mas existe uma expressão em hebraico para o Novo Testamento, é exatamente Brit Hadashah, que é a nova aliança. Então, para o judeu, não existe nova aliança, não existe Jesus. Aliás, a palavra que eles usam para Jesus é uma palavra para amaldiçoar o Senhor. Então, nós temos visto várias situações, vários eventos na igreja cristã que gera prejuízo na igreja quando toda vez que tem qualquer certo pastor ou até um rabino que deixa eu pregar na igreja, que esse pastor, porque sabe um pouco de hebraico, ou estudou, domina, acha que ele é o dono da verdade e acha que ele pode mudar a cultura do cristianismo, que é basicamente construído em cima de pessoas que são gentílicas. O cristianismo é essencialmente gentílico. O apóstolo Paulo é um missionário gentílico. Não estou menosprezando o ministério do apóstolo Pedro, que também teve uma ênfase gentílica. Você vai ver ali no livro de Atos. Mas, em essência, o cristianismo é para causar um trauma na lei, na Torá e na Cabala, e não para corroborar. Já vimos situações de rabinos que entraram na igreja, porque a igreja brasileira tem essa situação de xenofilia, ama o estrangeiro, né? Que abre as portas da igreja, o púlpito da igreja, rabino rouba a igreja e dá toco, como a gente fala na igreja. Já vimos a igreja dividir por causa de cultura, de observância de coisas antigas, da antiga aliança. Já vimos a igreja dividir por causa de usos e costumes. Tudo isso porque toda vez quando o judaísmo avança e cresce no meio da igreja, há esse prejuízo. Agora, eu não vou abrir mão de conhecer o hebraico. Eu não vou abrir mão de estudar a palavra do Senhor. Eu não vou abrir mão de agregar conhecimento, não é? Existe pictogravura, existe gematria, mas não como ferramenta essencial de interpretação da palavra. Porque eu não busco uma ferramenta de interpretação da palavra, porque eu já tenho quando eu aceito Jesus. Eu recebo o pacote completo. Eu não recebo uma ferramenta, eu recebo uma pessoa. O Espírito Santo me ajuda a interpretar a palavra, me revela a palavra. Então, para finalizar, eu quero contar uma experiência que eu tive quando eu era menino, devia ter uns 8 ou 10 anos. Meus pais me deram um coelho e nós morávamos em apartamento. Era uma área pequena que tinha um pouco de terra, então nós deixamos o coelho ali. E ficamos criando o coelho, dando folhinhas para ele. Um belo dia meus pais saíram e eu fui merendar, tomar um iogurte de morango. E eu achei que aquele iogurte de morango era ótimo para o meu coelho.
Então eu peguei um potinho de iogurte de morango, dei, o coelhinho tomou. Aquela que coisa, que cena linda. Um coelhinho todo fofinho, branquinho, tomando iogurte de morango. Depois eu voltei, peguei outro potinho, dei de novo. E o coelhinho tomou tranquilamente e no outro dia amanheceu morto, porque tomou iogurtezinho de morango. Então, queridos, o que é que eu quero dizer para você? Você é o que você come. Se você começar a beber e a comer muito nessa fonte da cabala, você vai morrer e você vai se perder na essência da graça de Cristo. Se você der um Google aí, você vai ver o que é cabala no significado, o conceito, ciência oculta. Então, tenha muita sabedoria, não caia nessa. Pode parecer um coelhinho tomando iogurte de morango, mas chuta que é laço, como a gente diz aqui no popular, no meio cristão, porque Cristo nos libertou para que nós verdadeiramente sejamos livres. Amém? Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Shalom.